Olá, pessoal. Eu sou a professora Luziane de Moraes e essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a concordância verbal. Para entender melhor esse assunto, eu fiz esse vídeo, porque esse assunto é um pouquinho complicado. Então, esse vídeo vai melhorar a nossa compreensão. Então, nós aprendemos que uma oração é composta de sujeito e predicado. O sujeito, ele é um nome, é um substantivo, ou um pronome, ou um numeral. E o predicado, ele é composto pelo verbo mais uma informação qualquer sobre o sujeito. Então, uma oração é sempre composta de sujeito e predicado. E nós vamos aprender hoje que o sujeito, ele mantém uma relação direta com o verbo. Então, o sujeito e o verbo, eles estão diretamente ligados. A essa relação, nós damos o nome de concordância verbal, que é o nosso assunto de hoje. Vamos ver um exemplo. O aplicativo atualizou sozinho. Nessa oração, aplicativo é o sujeito e atualizou é o verbo. Então, nós vemos que quando eu digo o aplicativo, eu estou falando de somente um aplicativo e o verbo está em atualizou. Quando eu mudo essa frase e digo os aplicativos atualizaram sozinhos, a minha frase já muda, porque eu não estou falando mais somente de um aplicativo. Estou falando de dois ou mais. Então, está no plural. Quando o sujeito vai para o plural, o verbo também vai. Então, ao invés de atualizou, o verbo fica atualizaram. Então, nós aprendemos que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se o sujeito estiver no plural, ou seja, se estiver falando de mais de um objeto ou mais de uma pessoa, o verbo também vai estar no plural, concordando com ele. Então, nós vimos que quando eu disse o aplicativo atualizou, o verbo era atualizou. Quando eu disse que os aplicativos, o verbo ficou atualizaram. Vamos ver mais alguns exemplos. Eu participei do protesto. Ele participou do protesto. Nós participamos do protesto. Então, aí, os sujeitos eu, ele e nós. E o verbo, você vê que ele muda em cada frase. Então, eu participei, porque foi eu. Quando eu falo ele, o verbo já muda, é participou. E quando eu digo nós, o verbo também muda e fica participamos. Então, essa é a relação entre o sujeito e o verbo, que nós damos o nome de concordância verbal. Então, vamos para a nossa atividade. Boa aula e qualquer dúvida é só me chamar.